Bom, vamos lá agora, né? Então agora a gente vai começar realmente a montar o nosso index aqui nessa pastinha HTML. Então a pasta HTML, ela vai ser a responsável por deixar todo o nosso design lá dentro, tá bom? Então tudo que a gente usar de design de HTML, a gente vai deixar na pasta HTML. Provavelmente essa pasta ela pode misturar HTML com PHP, tá? Se a página principal, o nosso index, que é o nosso caso aqui, que nem nós fizemos o design aqui, um protótipo pequenininho aqui. Se ele vai mostrar dados que provém do banco de dados, provavelmente ele vai misturar design, o HTML com o PHP, tá, gente? Então, a gente separa em pastas para ficar um pouco mais organizado, mas isso não quer dizer que só vá ter HTML puro, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos criar o nosso index.php, lembrando, tem que ser PHP, tá bom? Para rodar as scripts. Agora nós temos uma grande questão para resolver dentro do Visual Studio Code. Quando você coloca a extensão PHP, ele para de tentar colocar aqueles atalhos para gerar o HTML sozinho. Tem uma outra forma de você gerar o HTML que seria dois pontos de exclamação. Então, quando você coloca dois pontos de exclamação e Enter, ele gera um HTML5, tá? A estrutura de um HTML5 já entendendo que a gente vai pegar algumas fontes, algumas coisas do Google, tá? Já entendendo aqui que a fonte principal aqui, ele já joga uma fonte principal aqui, tá bom? Que ele pegou aqui do Google também, que a gente pode usar aqui dentro do nosso HTML. Ele já entende que existe um CSS, um estilo na nossa página, que está na mesma pasta. Então a gente vai ter que corrigir isso agora, né? A gente vai colocar /, public, CSS, e aí aqui dentro nós vamos colocar o nosso estilo.css que não foi criado ainda, tá bom? Então já está configurado aqui, então nós já configuramos aqui o nosso estilo.css, tá bom? Aqui nós temos um H1, esse H1 aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso título da página, que vai ser esse título principal aqui da página, que eu tenho aqui em cima, tá bom? Então aqui eu vou colocar lá, sistema biblioteca, vamos colocar um nome mais genérico, tá bom? Assim como a gente deve colocar esse nome mais genérico para o nosso banco de dados. Nosso banco de dados então vai se chamar biblioteca e a tabela vai se chamar TBL livros, tá bom? Tem gente que confunde um pouco isso e aí se autoconfunde. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou falando. O pessoal confunde tabela com banco de dados. Não, o banco de dados é a estrutura que vai receber as tabelas, tá bom? Que vai receber as coleções, tá? Então, o nosso sistema vai se chamar sistema biblioteca e dentro eu vou ter as tabelas, tá bom? A gente pode até anotar aqui, olha. Aqui eu tenho a tabela livros, legal. Aqui, ó, nós vamos colocar aqui sistema, vamos fazer até ao contrário aqui. Vamos fazer o seguinte: banco de dados vai se chamar biblioteca, ok? Então é isso que vai acontecer aqui, tá? Com a nossa tabela, e é o que vai acontecer aqui, é o que vai acontecer com o nosso banco de dados, tá bom, gente? Ok? Aí dessa forma, né, fica bem mais simples para a gente trabalhar. Então o nosso banco de dados vai ser biblioteca e a nossa tabela vai ser livros, ok? Beleza, gente? Então, retornando lá no nosso Visual Studio Code, a gente tem sistema web, sistema biblioteca, ó. Quando você coloca exclamação, exclamação, como eu falei, ele cria o HTML5. Então, no HTML5 ele cria o header, o main e o footer. É como se tivesse isso aqui, né? Pessoal, aqui em cima, aqui, ó. Aqui na parte de cima é meu header. Aqui na parte de baixo aqui, ó, é meu footer.
da minha página. Essa parte aqui é o meio da minha página, tá? É o meio da minha página. Então é como se fosse isso, ok? Então é dessa forma, exatamente dessa forma. Não é como se fosse, é exatamente isso. Header, main e footer, tá bom? Bom, no nosso main aqui, o que a gente vai criar? Então, a gente vai criar aqui a nossa tabela, tá? Então eu vou fazer uma div aqui. Vou criar uma div aqui, tá bom? Tá? Vou criar uma div aqui. E aqui dentro a gente vai criar a nossa table de tabela aqui, tá bom? A gente vai criar o nosso table aqui dentro da nossa tabelinha, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem na nossa tabela? A gente tem linhas, colunas. Então, a nossa linha principal é tr/tr. Gente, sempre olha com muita atenção, né? Sempre entendam que você tem lugares para pesquisar, tá? Lugares para pesquisar. Eu sei que de certa forma a gente tem um pouco de dificuldade para fazer isso, né? Mas a gente tem formas de pesquisar aqui. Por exemplo, um lugar que eu gosto muito de pesquisar, gente, é essa parte do W3 Schools, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem HTML aqui, tá? Tem HTML, tem CSS. Então, aqui dentro, ó, nós podemos pesquisar tables, tabelas, tá bom? Então, nós temos vários tipos de tabelinha aqui. Então, nós temos desde a tabela simples com TH para o cabeçalho e TD para as outras colunas, como a gente tem outras coisas diferenciadas aí, tá bom? Então, tem só com linha, só com coluna, linha e coluna, tá bom? Então, você tem várias opções aí para pesquisar. Então, o que ele fala aqui? Que uma tabela tem a primeira linha é o cabeçalho, que é o TH, e depois as outras linhas são as colunas, ok? Tá bom? Então, a gente vai fazer exatamente isso, ó. Então, eu tenho o TR, e aí eu tenho o quê? TH, ó. TH/TH. Então, essa vai ser a linha do nosso cabeçalho, tá? Então, aqui vai ser o cabeçalho 1. O que vai ter no cabeçalho 1? O ID, tá? O ID. Aí, galera, o que a gente pode fazer aqui na primeira linha? A gente pode ir clonando isso aqui. Então, Ctrl Alt setinha para baixo, ó, seleciona, dá um Ctrl Alt setinha para baixo. Na segunda, a gente vai colocar título, tá bom? Na terceira aqui, na terceira coluna, a gente vai pôr a descrição do livro, tá? Então, Ctrl Alt setinha para baixo. Opa. Shift Alt e setinha para baixo, né? Desculpa. E descrição. Ok? Descrição. Aqui dentro do HTML eu posso acentuar. Fora daqui eu não posso acentuar, tá, gente? Vamos lá. Aí nós temos a primeira linha. A segunda linha da nossa tabela, nós vamos ter agora o TD, que é a coluna, tá bom? Que é a coluna. Tá? E aqui tem que aparecer o quê? Tem que aparecer 1, por exemplo. Aí a gente vai para próximas duas colunas. Dupliquei duas vezes ali. Título. Vamos supor, a volta dos que não foram. Esse é o nosso título. E a descrição aqui. Este conto é a história de um personagem que em um navio não voltou, tá? Não voltou, ok? Então é isso aqui, ó. Essa é a nossa tabelinha, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora para nós vermos como está ficando o nosso index? Como que vai ficar o nosso index aqui, né? Isso aqui, gente, é uma marcação aqui que ele está colocando de table aqui, né? Que a tabela ele está falando que, né? Ele não tá reconhecendo aqui, tá bom? Mas não tem problema, tá? Não tem erro nenhum aí não, tá bom? Então agora a gente vai executar esse index lá.
Então, o que a gente vai fazer? Lembrando, o PHP precisa de um servidor. O servidor que nós instalamos é o Apache. O Apache está num pacote dentro do Champ, tá bom? Então, a gente vai executar o nosso Champ aqui, tá? Eu executo ele com o modo administrador, tá bom? Como modo administrador, sempre executo ele com o modo administrador. Starto já o Champ, starto o MySQL, porque daqui a pouco eu vou usar ele, tá bom? Legal. Aí vamos no nosso navegadorzinho aqui, tá? Vamos lá, localhost barra, vem aqui no Visual Studio, olha aqui, ó, sistema underline livros, certo? Sistema underline livros, sistema underline livros. Opa, errei, olha lá, coloquei tracinho, ele não achou a pasta, é fácil de corrigir, é só colocar o underline, tá ali, e vamos clicar no nosso HTML. Pronto, tá aqui, olha, tá, gente? Tá aqui, ó. 1 é o ID, a volta dos que não foram é o título. Este conta a história de um personagem que um navio não voltou, tá? Então aqui nós temos o título e aqui, pessoal, são os dados do nosso cabeçalho. São os dados do nosso cabeçalho. Simplesmente isso, ok? Então a gente vai começar a desenvolver agora, tá? Então, como isso daqui são os dados do nosso cabeçalho, isso aqui são os dados do nosso cabeçalho, os dados que vão ter na nossa tabela, os campos que vão ter a descrição dos campos, né? O nome dos campos da nossa tabela. E aqui a gente vai ter o registro, tá bom? Então isso aqui, pessoal, isso aqui vai vir da tabela, tá legal? Isso daqui vai vir da nossa tabela, tá bom? Beleza, gente, até aí? Então tá bom, daqui a pouco a gente continua aí.